Olá, meu nome é Ed Gomes e eu também estou no eusofotógrafo.com. Fala galera, eu sou Reginaldo Teixeira e eu sou Igor Moraes e nós somos do blog eusofotógrafo.com. Vocês sabem como é a fotografia no cinema? Então assista aí o vídeo do Luiz Rangel, esse grande diretor de cinema. Confere aí, Kreuzberg. Esse aqui é um curta-metragem que eu fiz em 2006, tá? Em Gramado. Foi o Acerto de Contas. Na época a gente produziu com uma câmera, a GVX-100 da Panasonic, que foi a primeira câmera de vídeo que fazia em 24 quadros. Digital, né? Mini DV digital. Ela foi a primeira câmera que foi lançada no mercado. Depois veio a 200, aí vieram as HDVs, né? Até a gente chegar hoje no formato que a gente tem, né? O porquê do 24 quadros na fotografia? E a coisa do 24 quadros, ele te dá um movimento, que é o movimento da película, que são as 24 fotogramas por segundo. Ele te dá um movimento que não é um movimento real, que é o que incomoda quando a gente faz um vídeo, né? Quando tu grava um vídeo propriamente dito, a 30 quadros, você tem aquele movimento como o teu olho vê. E aquilo ali acaba muitas vezes não te levando para a fantasia da história, né? Não mexendo no teu inconsciente. Se tu for filmar uma bandeira, a bandeira, se estiver ventando, o balançar dela a 30 quadros é real, como o teu olho enxerga. Quando você faz essa mesma imagem a 24 quadros, parece que ela salta de um movimento para outro. Então até o movimento de uma caminhada, a gente faz um tilt com a câmera, um pan, você sente que a imagem ela tem um movimento diferente. É como se ela ficasse lenta, na verdade, sem ficar. Tanto que quando a gente vai fazer o áudio, na época, né, que eu ia fazer o transfer para a película, era dificílimo o sync do áudio, porque o áudio estava a 30 quadros. Quando até 2 minutos, beleza, até 2 minutos tu tinha sync. Quando passava de 2 minutos, a imagem ficava e o áudio ia. Entendeu? O áudio era gravado junto. Só que quando tu fazia o transfer, o processo para passagem de película, o som é feito separado em película. Isso não se mudou até hoje, né? Então, mesmo sendo feito junto, tu tinha que mandar o arquivo de áudio separado. Nos primeiros a gente se quebrou. Nos outros não. O que a gente começou a fazer? Separar todos os diálogos. Era separado por trilha. Aí na hora de montar, quando tu ia pro Pro Tools, tu encaixava trilha por trilha, mas nunca dava no tempo. Por exemplo, 15 minutos a 30 quadros, ele é mais longo do que 15 minutos a 24 quadros, sabe? Então já é uma diferença quando tu vê a 24 quadros, tu já mexe tu já desliga da realidade, né? O grande barato de uma fotografia, de um filme, é exatamente te desligar da realidade. Senão tu vai ver um filme, tu vai assistir um documentário, tu vai ver uma reportagem. Quando tu vai pra ficção, tu tem que entrar naquela viagem. Bom, aqui é o seguinte, no Acerto de Contas a gente tinha uma limitação financeira. Não é novidade nenhuma se tratando de cinema no Brasil. Mas quando eu digo uma limitação financeira, foi um filme feito sem nenhum patrocínio, sem nenhuma lei de incentivo. Foi totalmente cooperativado. O pessoal acreditou no projeto, inclusive o Luciano Zafir na época também acreditou no projeto e abraçou o filme de forma voluntária para fazer. A gente só tinha uma lâmpada e a cena acontecia num galpão, né, que é uma cena de tortura. A gente só tinha uma única lâmpada para fazer esse filme. E eu rezando para essa lâmpada não queimar, né? Então foi pensado no conceito fotográfico de se trabalhar com contraste, né? Luz e sombra. Então a continuidade da luz, tu vê que é a mesma, independente do plano que tu tem, ela sempre vem num ponto, né, de cima para baixo. E a gente assumiu as sombras, como tu está enxergando agora nessa cena, propositalmente, né? Olha, elas são assumidas de forma proposital, foram pensadas antes. Como é que vai ser com uma lâmpada só no escuro? Onde é que a gente vai botar essa lâmpada? Tá tudo bem, pô, a lâmpada vem do teto. Não necessariamente. Ela poderia vir de um spot, né? O cara tá num lugar torturando, ela poderia vir de um abajur, ela poderia estar na mão do torturador. Como é que vai ser feito isso? Então a gente fez os testes de fotografia e viu que ganhava muito, né, a questão do contraste. A cinema é corte na realidade, né? Tudo bem que às vezes hoje, né, por exemplo, essa cena que
tu corta pro ponto de vista do personagem, pela interatividade do espectador, né, tu bota o telespectador no lugar do personagem para estar encarando o outro, enfim, né, ponto de vista. Às vezes a câmera é subjetiva, mas enfim, qual é o grande barato do cinema? Hoje, pelo fato do equipamento ter barateado, a gente pode, às vezes, se dar o luxo de trabalhar com 2, 3 câmeras numa cena. É legal, tu economiza tempo, o trabalho fica mais limpo, né? Já sai pronto, diminui a questão de erros de continuidade, sequência, etc. Só que o grande barato do corte, de tu encaixar a arte de montar, de tu ter que movimentar, falsear muitas vezes a posição de um ator, de um objeto, a gente acaba perdendo com isso. Mas esses cortes acontecem exatamente pela própria arte em si, né? Aqui ele está mais claro, apesar de ser uma lâmpada só, também a camisa dele é branca, né? Obviamente que tu vai ter a própria roupa dele funciona como um rebatedor. Enfim, né? Por isso que dá uma diferença de personagem para o outro, que também é proposital, porque o outro personagem, esse que está sendo torturado, é do mal. Então a gente tentou usar um maniqueísmo aí, né? Assumindo tons escuros para o que seria sombrio e o claro para o que seria a coisa do lado bom da história, né? Agora a gente vai pro Dora. O Dora é uma média-metragem que tem mais de 30 minutos de duração. Foi produzido em 2008, o Dora, tá? Essa sequência aqui, por exemplo, que acontece no que seria o apartamento deste casal, né? Que o filme conta a história de um casal que está em crise após 15 anos de casamento, foi cedido por um hotel lá de Gramado, a suíte presidencial do hotel, para a gente fazer essa cena. Apesar de ser um hotel luxuoso e ser uma suíte master e etc., ela era muito limitada. A gente, tinha vigas em tudo quanto era lugar, porque era tipo um sótão, né? E não tinha como posicionar a câmera devido a espelho. A câmera na mão aqui, a câmera basicamente na mão. E fiz tudo em sequência, exatamente para a gente não perder o momento da discussão, a carga emocional dos atores, porque é uma cena difícil. A atriz aqui, no caso a Adriana, ela entra quase que num surto quando ela duvida da fidelidade do marido e o marido leva a suposta amante lá para mostrar que não é amante. Olha, aqui eu começo toda a sequência andando, passando, né? E a preocupação, eu tenho uma vidraça ali e ao mesmo tempo cuidando, né? Para não aparecer o máximo na vidraça, ó. E aqui todo o movimento em sequência. O ruim do vídeo é isso, as câmeras de vídeo elas te limitam muito na questão de fotografia. A fotografia da câmera de vídeo é uma coisa que tu cuida luz, diafragma, etc. e deixa para fazer depois na pós, se tu vai puxar um pouco uma cor ou outra, tu não tem muito aquela coisa artística que a fotografia em si, que a câmera de película e as novas câmeras digitais te proporcionam. A câmera de vídeo ela não te proporciona muito, ela te limita na questão de fotografia, entendeu? A não ser, claro, que aí tu vá comprar acessórios para acoplar, né? Aí quando tu vê o custo final, tu fala, não vale a pena, eu vou partir para um outro tipo de formato, porque eu não vou investir numa HDV, numa mini DV para cinema, né? Então a textura do vídeo é sempre essa, ela te limita, a gente puxa. Essa cor, por exemplo, que está aí, isso aí foi trabalhado com filtros do Magic Bullet no Vegas, porque não é, a câmera jamais me daria essa tonalidade e eu não tinha também luz para isso, né? Isso foi proposital. O que é o Magic Bullet? O Magic Bullet é um pacote de filtros que tu tem para vários programas de edição, várias plataformas, tanto para Avid, quanto para Premiere, quanto para Final Cut. Que são programas de edição de vídeo. São programas de edição de vídeo. No caso eu trabalho com Vegas, né, da Sony, que é um programa de edição de vídeo, e o Magic Bullet ele é um pacote de filtros. Então tu, né, enfim, por exemplo, até a cor do cabelo dela, isso daqui, numa câmera convencional e com uma luz convencional, que é a luz desse ambiente, eu jamais teria esse efeito. Isso aqui é graças ao pacote de filtros que tu vai aplicando. Quer dizer, então a fotografia, na verdade, que não é uma fotografia. Tu cuida do básico, a matriz, e em cima dessa matriz tu vai trabalhar depois como tu trabalha no Photoshop. Entendeu? Foi todo feito em plano sequência essa cena, exatamente para te botar dentro da situação, que é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Quando utilizar um plano sequência, o pessoal usa a dar com rolo. Não é. Ali foi proposital, porque como se tratava de uma história intimista,
a vida de um casal, eu tinha que fazer com que quem assistisse esse filme se sentisse o máximo dentro da situação desses dois. Vocês gostaram da entrevista? Então ajude a divulgar esse link aqui, ó. Eu sou fotógrafo.com, que o Creuza Beck acabou de botar. Divulgue no YouTube, Facebook, indique pros amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tchau. Vambora almoçar, cabeça.